Tudo bem com vocês? Quero estar compartilhando mais uma mensagem de vida e falar a respeito de uma fala de Jesus, onde ele diz o seguinte, as primeiras palavras de Cristo, Sermão da Montanha: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? E eu queria definir o que é humilde de espírito. Humilde de espírito são aqueles que têm um coração inacabado, são aqueles que têm o coração quebrantado, são aqueles que têm o coração de criança, são aqueles que aprendem sempre e nunca deixam de aprender. Aprende com seus erros, aprende com seus acertos, levanta, tropeça, tropeça e levanta. Aprende com os erros dos outros. Nós não julgamos ninguém, mas nós aprendemos, assim como Paulo diz que está em Coríntios, estas coisas nos serviram de exemplos quando ele fala ali dos erros de Israel ali no deserto. Então, que nós possamos ser pessoas humildes para estar aprendendo no ambiente secular, para estar aprendendo na palavra de Deus. Jesus se intitula como sendo um Deus manso e humilde de coração. Jesus, como Deus, sabia de todas as coisas. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele aceitava adoração. Quem vê a mim vê ao Pai. Abraão viu os meus dias, regozijou-se. Eu e o Pai somos um. São expressões de Jesus afirmando que realmente ele era Deus. Mas existe um outro polo que as pessoas não conseguem enxergar ou têm dificuldade de dizer, que Jesus é o nosso modelo de homem e também era homem. Ele, como Deus, sabia de tudo, mas ele, como homem, estava em processo, porque Filipenses 2 diz o seguinte, que ele mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e assumiu sua forma de servo, e sendo obediente até a morte de cruz. Então Jesus, como Deus, sabe de tudo, como homem, estava em processo aprendendo, porque quis aprender, ele quis ser humano. A grande pegada do diabo ali, quando ele é tentado, Jesus é tentado, em Mateus capítulo 4, ele diz o seguinte: pede que essas pedras se transformem em pães. Ora, ele como Deus poderia, mas ele quis ser homem, ele falou: não, nem só de pão viverá o homem. Jesus, quando ele tinha fome, ele pedia comida, ele ia comer, né? Ele não pedia para as pedras, tinha sede, ele falava para a samaritana dar água para ele. Então, Jesus não negou a sua humanidade. A gente acha que Jesus, quando era criança, ele levantou do seu sofá com Maria e saiu dando cambalhota dizendo que ele era Deus. Mas não, ele aprendeu as coisas pelo que sofreu. Ele aprendeu o Antigo Testamento para poder lutar com o diabo. Ele sabia a palavra de Deus. Como homem, ele fez essa viagem. Ele aprendeu ali a carpintaria com seu pai, martelava o dedo, porque quis ser homem, entendeu? Então Jesus é o nosso modelo de homem. Ele não tinha pecado, mas se ele tivesse aqui conosco, ele teria que fazer o processo humano. Quem pescava melhor, Pedro ou Jesus? Provavelmente Pedro, porque Pedro desenvolveu a profissão dele como pescador e Jesus desenvolveu a sua carpintaria porque ele quis desenvolver a humanidade fazer assim. Então é lógico que é um assunto que a gente trata com temor, a Bíblia não explica muito isso, mas afirma e a gente se apropria em fé. E o Evangelho me autoriza, porque negar a Jesus é também negar que ele foi homem. Todo aquele que ultrapassa a sã doutrina de Deus, nós não devemos receber nem em casa. A palavra de Deus diz. Então naqueles tempos tinha muitas pessoas falsificando, dizendo que Jesus não veio em carne. E Jesus quis ser homem. Jesus fez essa viagem. Então que nós possamos aprender o exemplo do nosso mestre e sermos humildes como ele foi. A gente tem uma ideia de Jesus, um Deus arrogante, porque eu sou Deus. Ele falou: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, porque eu sou manso e humilde de coração. Você serve um Deus manso e humilde de coração.
E quem vê a mim, vê ao Pai, e eu e o Pai somos um. Deus é manso e humilde de coração. Você sabe que Deus não precisa nem que a gente cante para Ele, porque Ele é a própria glória. Ele fica contente. Assim como nós, quando uma filha canta para o pai, alegra o nosso coração. Mas as igrejas assumiram que Jesus vai ficar com uma certa depressão se ninguém cantar para Ele no domingo. Ele é o próprio amor, Ele não precisa, Ele não é fariseu, Ele não precisa da tua adoração, porque Ele é manso e humilde de coração. Mas nós precisamos adorar Ele. É nós, e Ele recebe e Ele fica contente. É diferente a proposta. Então que esta mensagem possa iluminar o teu coração, trazer vida, luz, saber quem é o Deus que você serve e que nós possamos imitá-lo. Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu vou falar uma fala maior do que a de Paulo. Não teve ninguém mais que imitou a Cristo do que o próprio Cristo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha para as Escrituras, vê como ele andou. Ele é o teu modelo de homem. Aprenda com ele. Deus abençoe a todos.